E aí, sexto ano? Hoje, na aula 7, nós vamos fazer uma revisão, né, de coisas que nós vimos ao longo do terceiro bimestre. Tá? Inicialmente, vamos falar dos agentes do relevo. Né? Nós vimos ao longo do bimestre que existem agentes internos e agentes externos. Internos, aqueles que influenciam, né, de dentro para fora do planeta. E os agentes externos que circulam entre a atmosfera na parte externa do planeta. Então, na parte interna, nós temos, né, principalmente a ação das placas tectônicas, que elas acabam transformando o relevo terrestre e também, né, causando dobramentos e falhas na estrutura geológica do nosso planeta. De dentro do planeta também surgem alguns fenômenos que a gente pode observar, que são as tsunamis, né? Que são uma espécie de maremotos, e os terremotos. E também não podemos esquecer do vulcanismo, que é um agente também interno do nosso planeta que causa uma série de danos e transformações no relevo terrestre. Os agentes externos, assim, o que pode causar, né? A questão do intemperismo e a erosão. O que é erosão? É quando a rocha, quando o solo, ele se desgasta. E o que causa a erosão? Várias coisas podem causar a erosão. Principalmente a água, né? A água da chuva, a água dos rios, a água do mar, né? Tudo isso, ao entrar em contato com o solo, ao entrar em contato com as rochas, ela com o tempo vai desgastando esse material e, com o passar do tempo, pode fazer com que essa rocha se desgaste, se desprenda. Pode acontecer um desmoronamento num morro, por exemplo. Isso ocorre principalmente quando se é retirada a vegetação. Né? A vegetação, ela contribui para conter a água, a água da chuva que vem com muita força, né? Ela acaba não batendo no solo diretamente, né? A vegetação acaba contendo parte dessa água. Quando você retira a vegetação, o solo fica mais sujeito a sofrer, né, problemas de desmoronamento. Isso é muito comum no verão aqui no Rio de Janeiro, nas encostas dos morros, né? Nas favelas, nos morros, até em áreas de alto padrão, né? Em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, locais de serra, em que casas foram construídas muito próximas dos morros ou até mesmo em cima dos morros. Tá? Mas existem outros tipos de elementos que acabam também transformando o relevo. São os ventos, né? Que com a ação do tempo acaba transformando também o relevo. E o principal, né? Não sei se o principal, mas aquele que age com uma maior rapidez, com uma maior força, que é o ser humano. Então, quem mais degrada o meio ambiente, quem mais transforma o relevo, quem mais causa impactos, infelizmente, é o ser humano. Para transformar os locais, né, para tirar vegetação, para modificar o relevo, para construir coisas, né? Construir casas, construir pontes, estradas, ou para modificar para a agricultura, para a pecuária. Então o ser humano ele é o principal agente aí, de transformação do relevo terrestre. E para a gente terminar essa primeira parte da revisão, nós também não podemos deixar de falar dos relevos, tá? Que a gente viu ao longo do bimestre. Nós vimos que tem 4 tipos de relevos principais no mundo. No Brasil nós temos 3: as planícies, os planaltos e as depressões. E vimos também que no mundo nós temos as cadeias de montanhas, que são as maiores elevações do mundo, né? E aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de relevo. Nós temos os outros 3, né? Planalto, planície e depressões. Vimos também que é importante cada tipo de planície para determinados tipos
de atividade econômica, né? Rios de Planalto, por exemplo, são aqueles rios mais propícios à construção de uma usina hidrelétrica, né? Por exemplo, já um rio de planície, ele favorece a navegação fluvial. Então nós temos aqui no Brasil o Rio Paraná, que a navegação fluvial ela é bem incentivada, né? E muitas mercadorias acabam sendo deslocadas nessa região. Nós temos na área da planície amazônica também, em que o uso dos rios é bastante grande para a navegabilidade de pessoas e também de produtos, tá? Então é isso. Na próxima aula, aula 8, a gente vai continuar aí na revisão, falar mais um pouquinho nas coisas que a gente já viu, tá? E com isso a gente vai fechando o nosso terceiro bimestre. Então fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.